Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 10ª sessão ordinária do segundo período, 17ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 26 de 2015. Enderson da Silva, vereador Eco Staccato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, requer à mesa executiva, ouvido o douto plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que esta nos informe o número de casos de dengue no município nos últimos 12 meses, e que esta informação venha discriminada mês a mês. Solicito também o relatório mensal das ações que foram realizadas no município de Piraí para o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Dia a dia, casos têm sido relatados por moradores da sede e de outros distritos do município. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas se infectem anualmente com a dengue em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015, assino o vereador Eco Staccato. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente para que seja providenciada a colocação de quebra-mola nas ruas de Santa Nésia, sendo 2 na Avenida Heloísa Beatriz Figueiras e 2 na Rua Nilo Peçanha e 2 na Rua Alberto Paiva. Justificativa. Por serem estas ruas muito movimentadas, principalmente por crianças, devido à proximidade de 3 colégios, faz-se necessária a colocação dos quebra-molas nos referidos locais, pois alguns motoristas irresponsáveis não respeitam os limites de velocidade e põem em risco a vida dos transeuntes, principalmente crianças e idosos, causando grande transtorno aos moradores daquela localidade. Matéria de igual teor já foi apresentada pelo vereador nas indicações de número 91 de 2014. Em 25 de março, indicação número 91 de 2013 e em 25 de março de 2014. Face ao exposto e aguardando o excelentíssimo senhor prefeito municipal, o atendimento de mais esta indicação. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015, assino o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que também apresenta a indicação número 102 de 2015. O vereador com assento nesta Casa Legislativa indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente obras de recuperação, pavimentação, captação e drenagem das águas pluviais nas ruas Edson Mota e Olavo Carneiro Pinto, localizados no ponto 40, em Santa Nésia, distrito do município de Piraí. Justificativa. As referidas ruas se encontram com muitos buracos, ocasionados por chuvas e desgaste natural, o que vem causando dano aos veículos, prejudicando as pessoas que por ali precisam transitar. A realização destas obras virá, com certeza, beneficiar todos que sofrem com os transtornos desta rua há bastante tempo. Tal proposição já foi objeto de igual teor nas indicações de número 234 de 2013 e 168 de 2014,
ambas de autoria do mesmo vereador. Razão pela qual esperamos do senhor prefeito municipal atendimento com a urgência que se faz necessário. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015, assino o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação número 103 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine, junto à secretaria competente, a necessidade de melhoria da iluminação pública, desde o centro de eventos, no bairro Pôndio Laranjeiras, até a segunda entrada da Toca do Lobo, neste distrito de Piraí. Esta reivindicação vem ao encontro dos reclames dos moradores em virtude da iluminação ineficiente, causando com isso segurança às pessoas que por ali circulam. Entendo, portanto, justificada a presente solicitação e aguardo de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015, assino o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 30 de março de 2015. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que na sessão plenária 17/3/2015, nos termos do voto do conselheiro Aloysio Neves, que examinou o processo do TCRJ, o tribunal decidiu dar-lhe ciência do inteiro teor do voto em tela, conforme cópia anexa. Atenciosamente, Gardênia de Andrade Costa, secretária-geral das sessões. Ela mandou. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Gabinete do conselheiro Aloysio Neves. Voto GC6. Processo TCRJ. Origem, Prefeitura Municipal de Piraí. Assunto: orçamento. Aprovado Lei Orçamentária Anual, LOA, para exercício 2015. Trato o presente processo do Orçamento Anual do município de Piraí para o exercício financeiro de 2015, aprovado pela Lei Municipal número 1183, de 15/12/2014. O corpo instrutivo sugere as folhas 12 e 17, ciência ao plenário da apresentação da LOA do município de Piraí para o exercício financeiro de 2015. Comunicação ao atual prefeito municipal, comunicação ao atual presidente da Câmara, retorno à Coordenadoria de Contas do Governo dos Municípios, CGM, e posterior arquivamento. O Ministério Público Especial, representado pelo procurador Sérgio Paulo de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se, à folha 18, favoravelmente às medidas propostas pelo corpo instrutivo. É o relatório. Após análise dos autos, posiciono-me de acordo com o corpo instrutivo e com o Ministério Público Especial. Voto pela ciência ao plenário de apresentação da Lei Orçamentária Anual do município de Piraí para exercício financeiro de 2015. 2. Pela comunicação ao atual prefeito do município de Piraí, nos termos da Lei Complementar número 63/90, para que tome conhecimento das impropriedades elencadas abaixo, determinando-lhe a adoção das medidas corretivas e saneadoras, quando da elaboração das próximas leis orçamentárias. 1. Observe que a LOA apresente a correta padronização da codificação da receita orçamentária, de acordo com a portaria interministerial número 163, de 4/5/2001, no tocante à receita de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 2. Observe que a LOA apresente as despesas relativas à dívida pública contratual e as receitas que as atenderão, de forma segregada, como exige o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar Federal número 101/0. 3. Pela comunicação ao atual presidente da Câmara do município de Piraí, nos termos da Lei Complementar número 63/90, para que tome ciência da decisão deste tribunal.
E 4, pelo retorno deste processo à Coordenadoria de Contas do Governo dos Municípios, CGM, com vistas a subsidiar o exame de prestação de contas de administração financeira do município de Piraí, referente ao exercício 2015, após o que deverá ser arquivado. Plenário, Aloysio Neves, conselheiro e relator. É isso, presidente. Boa noite. Muito obrigado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Antes de chamar aqui o primeiro orador, não poderia perder essa oportunidade de parabenizar nosso amigo vereador José Paulo Russo pelo seu aniversário ocorrido agora no dia 4 de abril. Não o fiz no dia, passou desapercebido, me desculpe, mas peço aqui de público desculpa por não ter ligado para Vossa Excelência e faço questão de parabenizar Vossa Excelência, que é um companheiro de toda hora, um amigo, uma pessoa que vem trabalhando incansavelmente, fazendo merecer pelos votos recebidos, e continue assim, vereador. Uma pessoa transparente, sincera, amiga, e que Deus possa te abençoar e te dar muita saúde. Era isso. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e internautas que nos assistem. Eu já fiz a minha saudação ao nobre colega, amigo vereador Russo, quanto à data, né, passada, onde se comemorou mais um ano de vida. Parabéns, vereador, sucesso. Nós temos vários temas a serem abordados e a maioria deles de interesse de cunho social dentro do nosso município. Nós estamos vivendo um momento de muita preocupação com a saúde, principalmente, dentre muitos outros problemas, a questão da saúde. Nós estamos vendo a dengue aí numa crescente, se tornando epidemia em vários lugares do Brasil. E aqui mesmo, a nossa cidade vizinha, aqui, irmã Resende, já se encontra num estágio, assim me foi passado essa informação, de descontrole quanto à doença, virou epidemia. E nós precisamos também tomar nossos cuidados aqui, procurar colaborar, ajudar, né, no que for possível, o Executivo, no que diz respeito ao combate a essa doença, ao mosquito da dengue. Mas precisamos também entender o porquê de, desde o mês de agosto de 2014, a vigilância sanitária já não prestar mais esse serviço, que era um serviço de fiscalização, de orientação. Essas informações me chegaram, não foi através de uma só pessoa, mas pelo que nós sabemos, que me foi informado, nós não estamos fazendo esse trabalho, que é o dever de casa. Precisávamos solicitar aí à Secretaria de Saúde que nos informasse, nos posicionasse, presidente, para que nós possamos aí dar as devidas satisfações à sociedade, por se tratar, obviamente, de um assunto de interesse coletivo. Nós temos outras questões pendentes também, senhor presidente, que eu gostaria de, mais uma vez, solicitar, reivindicar, para que nós possamos esclarecer o que não está claro, o que não foi respondido. Voltamos à retórica. Nós temos algumas situações, por exemplo, essa casa fez uma solicitação executiva onde ele deveria nos apresentar as datas de reinício das obras paralisadas há um ano, ou até mais. Retomamos a obra da creche, houve um entendimento. Porém, obra da Ponte das Laranjeiras, obra do Posto de Saúde Santa Anésia, obra da quadra de Rosa Machado, não temos respostas. E nós precisamos dar essas respostas. Os nossos eleitores, os nossos cidadãos precisam saber o que está acontecendo. Nós temos que justificar, ajudar a explicar, para que as pessoas não entendam que o caso é um caso de inércia, de inoperância por parte do Executivo. Para que as pessoas saibam, efetivamente, o porquê de não estar sendo, não ter sido resolvido ainda a questão dessas obras. Então, a gente, sempre que vem aqui a essa tribuna, procura somar de alguma forma, pelo menos esse é o meu objetivo, e o faço de forma elogiosa, mas também de forma crítica. Hoje, infelizmente, eu só tenho críticas a fazer.
em função dessa falta de informações. Nós solicitamos à Secretaria de Indústria e Comércio que nos informasse quanto à questão da Usimatec. Eu solicitei essa mesa diretora, senhor presidente, para que a mesma se encarregasse de cobrar, de solicitar a presença de um dos responsáveis, ou convocar, se for o caso, se estiver muito difícil, para eles nos darem uma resposta. E até então, essa mesa diretora também não fez, senhor presidente. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência que tratasse com carinho o assunto, que desse continuidade aos temas, porque eles ficam soltos, eles se perdem no ar com o tempo, né? A nossa memória é curta, ela vai se apagando e a gente acaba não resolvendo as coisas. Isso é comum, e isso é bom, isso agrada a alguns. Mas aqueles que são sérios, que querem realmente prestar um serviço sério à comunidade, não agrada. Nós precisamos dar as respostas que nós não temos, por falta, eu não sei do quê. Porque o que não falta, inclusive, no Executivo, é quem fale pelo Executivo. Então, deveria se dar essas respostas para que nós pudéssemos, mais uma vez, atender os nossos cidadãos, nossos eleitores, nossos amigos. Fica aqui, presidente, a minha solicitação. Gostaria de comentar também a respeito de outras mazelas da nossa cidade. Nós temos visto aí que alguns estabelecimentos comerciais não vêm sendo fiscalizados com o devido rigor. Alguns estabelecimentos continuam vendendo produtos estragados, produtos vencidos, e como se isso fosse uma coisa normal. Eu não consigo entender como é que funciona isso, o porquê desses estabelecimentos não serem multados com rigor, não serem fechados, como permite a lei fazê-lo. Fechá-los. Há cerca de 20 dias, no Varjão, se apreendeu lá um caminhão pequeno, um caminhão 608, mas um caminhão, segundo informações, de produtos estragados e produtos vencidos. Isso é um desrespeito para com o povo, isso é uma covardia. A palavra isso é uma sacanagem com o eleitor, com o cidadão, com as famílias, com as mães, com os pais, com os filhos. Nós não somos porcos, nós não somos cachorros, nós não podemos ser tratados como se fôssemos. E até porque os mesmos, eu pelo menos os meus trato como filhos. Dou a eles o que há de melhor. E eu não vejo ação, eu não vejo seriedade. E se houver, que me provem, que venham até a casa, ou me convidem para ir aonde eu estiver aqui que eu vou, e me provem que essa seriedade existe. Que esses que nos vendem comida estragadas, entendeu, estão realmente sendo multados, estão realmente sendo cobrados, se o rigor da lei está sendo praticado contra esses cidadãos. Nós precisamos tratar as coisas com mais seriedade. Nós ficamos indignados e, às vezes, sem paciência, porque nós temos que recorrer ao básico quase todos os dias. Não bastasse a roubalheira desse país, a bandalheira que se instalou nesse país, está todo mundo falando de Petrobras, mas tem muito mais do que Petrobras. O BNDES é outro poço sem fundo. Descobriu-se agora a Receita Federal, desvios na ordem de 19 bilhões de reais. Multas que deixam de ser aplicadas para favorecer os interesses de alguns agentes públicos, pagos por nós e muito bem remunerados. A Polícia Rodoviária, a Receita Federal, paga, talvez, os melhores salários do país. E o que acontece? Eles mesmos nos roubam. Deixam de aplicar a multa, deixam de punir as empresas transgressoras para colocar esse dinheiro no bolso. É desanimador. Eu, sinceramente, não sei o quanto vale a pena realmente a gente estar aí dando murro em ponta de faca. Porque é uma escória, é uma corja de bandidos que vive, que comanda esse país, que nos roubam todos os dias. E nós ficamos aí, pagando os nossos impostos, sendo chamados de idiotas, de imbecis, e até mesmo batendo palma para alguns. Tem uns que são engraçadinhos, a gente até bate palma para eles, a gente acha engraçado.
Então, amigos, eu sinceramente tem hora que eu fico um pouco desanimado por ver que falta vontade, sabe? 1 minuto. Tudo que se mexe, aonde se movimenta, aonde se procura, acha. Tem sempre alguma coisa, tem sempre algum detalhe. Até quando? Nós temos hoje também, senhor presidente, um questionamento que vem sendo feito pelos cidadãos, alguns cidadãos, quanto a uma contratação para merendeiras em Piraí. Segundo informações, a divulgação não foi feita da forma que deveria ser feita, com tempo hábil para que as pessoas tomassem ciência e pudessem, então, se inscrever e participar do processo. Há informações de que o processo foi deflagrado de forma a não permitir que os nossos cidadãos participassem. Isso é crime. Não estou sendo leviano, nem fazendo acusações. Mas vou apurar e gostaria de pedir ao senhor presidente que a Secretaria de Administração, ou seja lá qual for, nos encaminhe, ou nos encaminhasse, esse processo licitatório, esse processo de contratação, com as devidas publicações que comprovam que houve tempo hábil para que o cidadão fosse informado quanto ao pleito, quanto à realização da prova. Gostaria de pedir isso a Vossa Excelência, senhor presidente, e, se possível, para que amanhã, na próxima sessão, nós já pudéssemos estar discutindo o assunto aqui, dando a ele a importância que ele merece. Obrigado. Antes de chamar o próximo orador, essa presidência solicita aqui a Procuradoria e a direção-geral dessa casa que possa fazer ofício convidando, por hora, em primeiro momento, convidando aqui o representante da Secretaria de Indústria e Comércio, o secretário, acompanhado dos representantes lá da Usimatec, Usicalmec, sabe-se lá quem é que está lá. Num primeiro momento, acredito eu que eles virão. Se não vierem através do convite, a gente convoca. Senhor presidente, me permite, me perdoe, talvez quebrar o protocolo, mas eu penso que nós não tenhamos que chamar os representantes da Usimatec, ou da empresa que seja. Nós não temos assunto. Mas foi essa solicitação que Vossa Excelência fez. O assunto é com a nossa secretaria, que permitiu e fez vista grossa até hoje para que o processo caminhasse da forma que caminhou. Eu penso, senhor presidente, com todo o respeito, que deveria ser esse o trâmite, e não chamarmos pessoas que não vão nos dar as informações que nós precisamos. Perfeitamente. Então, não entendi na essência, porque na vez passada me parece que Vossa Excelência tinha pedido os responsáveis pela empresa também. Mas, dessa forma, então vamos retificando, convidar aqui o secretário para que possa esclarecer a nós, vereadores, para que a gente possa passar para a população as informações. E em relação à questão da questão das merendeiras, se Vossa Excelência quiser fazer um requerimento, eu acho que ficaria mais viável Vossa Excelência fazer e entrar amanhã mesmo com o requerimento pedindo essas informações. Pode ser feito através de Vossa Excelência. Se não o quiser, a mesa pode fazer também, sem problema algum. Convido para fazer o uso da palavra o vereador Alzimiro. Boa noite. Boa noite, presidente. Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. A gente, quando vem participar da vida política, realmente a gente tem que estar com muito ânimo, muita dedicação, porque são demais o número de obstáculos que a gente encontra. Hoje, haja visto que a gente tem notado pelo Brasil o grande desgaste que tem sofrido aí toda a classe política a nível federal, a nível estadual. A gente tem visto um quadro muito desanimador, mas a gente não pode, em momento algum, desistir dessa grande ferramenta que é fazer justiça social, trazer educação para o povo mais carente, trazer saúde. A gente precisa realmente hoje estar voltado para trazer os benefícios que nossos impostos são arrecadados, que tragam em recurso para a nossa comunidade. Então, eu sempre incentivo os jovens, incentivo as mulheres, as pessoas de bem, para vir fazer parte de uma casa legislativa, seja lá também no executivo, que a gente precisa de gente com caráter, com ética, para poder estar ocupando aqui os nossos lugares, que a gente precisa realmente de uma renovação, isso é saudável em qualquer sistema político, e isso a gente tem visto nos últimos tempos, que
nem sempre as renovações nas casas legislativas, às vezes a gente tem visto aí pelo Brasil, a nível de federação, a gente vê até na presidência da República, uma renovação muito pequena. E isso nos deixa muito triste, porque se a gente analisar uma conjuntura, a gente pega lá da época da ditadura militar, que foi uma coisa já planejada por um serviço de inteligência americano. Eles deram um golpe aqui no Brasil, colocando uma pessoa, um general, para poder chefiar essa parte aí do serviço de informação, e começou em 64, em 66 veio o golpe da Argentina, aí pegaram a América do Sul toda, depois em 73, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai, todos os países aí entraram numa ditadura militar, muito sangrenta, principalmente a da Argentina, morreram centenas e milhares de pessoas. Aqui no Brasil não foi diferente, e a gente ficou observando, isso é o poder da força, o poder do capitalismo. Os americanos, com os interesses que ele tem pelo mundo afora, a gente chamava que eles faziam uma guerra fria, quando existia ainda uma polarização das forças bélicas, as forças armadas, entre a União Soviética e Estados Unidos. Infelizmente, a União Soviética se esfacelou, hoje eles têm algum medo, do Estado Islâmico, e o Coreia do Norte, que tem aquele louco lá do cabelo arrepiado, que bota um pouquinho de medo da Coreia do Norte lá nos Estados Unidos. A gente observa que eles manipulam o mundo de um modo geral, seja na economia, seja na parte de armamento. Eles provocam uma guerra para vender o armamento deles, eles destroem um país, eles vão lá pegar o recurso natural de qualquer lugar. Para a gente ter uma ideia, essas ilhas aqui que a Argentina há pouco tempo teve uma guerra lá com a Inglaterra, aquilo é interesse americano. A Amazônia até hoje, eles dão aula lá nos Estados Unidos dizendo que a Amazônia pertence aos Estados Unidos, que aquilo é um território americano. O sistema de vigilância da Amazônia é todo ele americano, é o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, todos os radares que são lá controlados pelo serviço americano. Há pouco tempo atrás, vocês viram aí alguma coisa que eles estiveram fazendo espionagem na Petrobras, que hoje está passando por esse enorme escândalo, e também na presidente Dilma Rousseff e mundo afora. A gente viu aqueles rapazes que trabalhavam no serviço secreto lá, tiveram que fugir de lá, porque eles espionam a vida dos países de um modo geral, na Europa, na América do Sul. Aí o que acontece? Veio umas mudanças que aí a gente tem que enfatizar. A grande mudança no Brasil foi em 85, com a eleição indireta do Tancredo Neves. O grande fato que a gente viveu pós-ditadura foi a eleição do Tancredo Neves, que acabou não tomando posse, aquela morte dele até hoje, que tem umas suspeitas aí. Assumiu um cara que trabalhava junto com os generais, que era o Sarney. Negociou lá para aumentar mandato, para fazer uma série de coisas, e fez plano cruzado, brincou com a gente. Depois veio a eleição do Collor de Mello, que a Rede Globo é a grande responsável, colocou e depois tirou. Collor de Mello com todo aquele aparato lá de fazer todo o sistema de corrupção, aflorou demais no Brasil. Aí a gente fala assim, foi o quê? Isso foi o peso da democracia que a gente diz aí. A democracia está completando 30 anos. Foi lá em 85 no colégio eleitoral, foi dada anistia, foi feito as eleições até então para presidente da República indireta, foi uma eleição comprada lá, porque eles queriam eleger o Maluf, era o Maluf e o Andreasa, que também era um coronel do Exército. Aí acabou elegendo Tancredo Neves. E veio o Sarney, brincou muito aí de comandar o poder, e depois veio o Collor de Mello, que deu naquilo que a gente viu aí, que foi o impeachment. E depois a gente viveu um período, que foi o segundo grande evento brasileiro, o Plano Real, deu uma estabilizada na economia. A gente está vivendo um regime democrático e um regime da parte monetária equilibradas. Mas, infelizmente, a democracia tem as suas falhas. Essas falhas terríveis que a gente está vivendo aí, da falta de ética, da falta de compromisso com
com a gestão pública, de muita mentira que é contada, muita manipulação que é feita pelo mundo na economia. A gente está vendo aí agora uma supervalorização do dólar. Isso aí faz com que os americanos venham a ganhar mais dinheiro ainda. Uma desvalorização do preço do petróleo, que é uma coisa absurda que a gente viu aí. O barril do petróleo chegou a $40, agora está na faixa de 60. E a gente vê assim, países que são inimigos dos americanos e que vivem do petróleo. A Venezuela, a Rússia e o Iraque. Aqueles países ali que dependem exclusivamente do petróleo. Eles estão praticamente condenados a falir. E a gente tem visto que isso reflete por demais no Brasil. O Brasil é um país que ele trabalha com os grãos, com a produção de carne, e tudo hoje sendo controle sanitário, controle ali de rastreamento das vacinas, a área tem que estar isenta de aftosa. Então, tudo isso é uma coisa obrigatória para você botar o seu produto no mercado internacional. E o dólar estando lá em cima, praticamente, como a gente produz baseado no real, o nosso produto sai muito mais barato para eles. E vem a especulação. Aumentou a taxa de juros, muita gente corre para o mercado financeiro para ganhar dinheiro. Desaquece o mercado produtivo brasileiro. Isso causa desemprego, problema seríssimo que está passando as empreiteiras que trabalham para a Petrobras, desempregando muita gente. Isso faz com que a mão de obra brasileira, com excesso de oferta, com desemprego, caia o valor dos salários. Isso é um mal terrível. E estamos vivendo isso aqui. Inclusive no município de Piraí. Eu não imagino o número de pessoas que me procuram, às vezes, à procura de uma oportunidade de emprego. Muito complicado, difícil o momento que vivemos, mas eu acho que o Brasil tem potencial para sair da crise hídrica, para sair da crise econômica, para sair da crise do desenvolvimento, para sair da crise da educação. Botou-se como slogan agora da presidente Dilma, que é a pátria educadora. Eu acho que deve ser a prioridade maior desse país, investir pesado em educação. 1 minuto. A gente não tem outra saída. E a Dilma, eu acho que visualizando a receita lá que tinha o PSDB, que polarizou esses dois partidos que comandam o Brasil nos últimos anos, trouxe Cátia Abreu, o Ministério da Agricultura, que era presidente lá da Confederação Nacional da Agricultura, trouxe Armando Monteiro, presidente da Confederação Nacional da Indústria, para ser o ministro da Indústria e Comércio, traz o Joaquim Levy, é um banqueiro, representante do sistema bancário do Bradesco, ele era um dos diretores do Bradesco, para comandar a economia brasileira, e dá um azar tremendo de pegar dois canalhas, um no Senado e outro no Congresso Nacional, que é Eduardo Cunha. Hoje ela está pagando um preço caríssimo por essa engenharia que deu errado, que ela trouxe essas pessoas para fazer parte do Ministério. É uma receita heterodoxa, que está dando errado demais, que ela queria mexer nos direitos trabalhistas, ela quer mexer nos benefícios sociais, ela mexeu em verbas que tem que entrar para a educação, que é coisa impossível, você não pode economizar na parte de educação, e estamos passando hoje uma crise terrível. A partir do momento que o Executivo enfraquece, esses mercenários crescem para aumentar os seus espaços. Então, hoje, Dilma Rousseff é refém desses dois presidentes do Senado e presidente do Congresso Nacional, que, infelizmente, eles vão querer mais cargo nas estatais, mais cargo nos ministérios, Tempo encerrado. mais verba para poder fazer as negociatas deles. Então, infelizmente, nós estamos passando por um momento difícil, mas o Brasil é maior que tudo e vai sair disso. Obrigado. Passaremos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 8 de 2015 do vereador Charles Torres Dias, com ementa. Dispõe sobre o Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PMAE, com cadastro para fornecimento de merenda escolar diferenciada para os alunos diagnosticados como diabéticos, hipertensos, hipoglicêmicos, anêmicos, obesos e celíacos nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos pelo tempo máximo, na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Eco Staccato.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Eu continuo um pouco instável, né? Os senhores sabem que fui infectado também pelo mosquito, né? Transmissor da dengue, e realmente o corpo fica bem debilitado. E é em relação a essa questão que vou falar hoje também. Porém, antes, gostaria de dar aqui os parabéns para o nosso amigo José Paulo. Continue aí firme, fazendo o seu trabalho. Eu ouvi atentamente a fala do vereador Charles em relação a alguns questionamentos. Hoje faz 21 dias que eu fiz um requerimento, enviamos aqui, foi votado nesta casa, enviamos ao prefeito para que ele solicitasse ao secretário de Indústria e Comércio que retornasse para poder prestar esclarecimentos quanto essa ação faltosa da empresa, né, que está trazendo transtorno para nós, porque a gente não tem respostas e as pessoas não alcançam. O munícipe não consegue alcançar que nós estamos lutando, que nós estamos cobrando. E uma forma de termos mais respostas ou não é trazer quem realmente tem competência para poder responder. E fiz hoje também um requerimento para a Secretaria de Saúde, pedindo que a Secretaria nos envie informações que relate, né, quantos casos de dengue tiveram nos últimos 12 meses no município de Piraí e discriminado mês a mês. E pedir também que fosse mandado a essa casa as informações no sentido de quais ações foram feitas no combate ao mosquito transmissor, aos focos. Eu fiz com muita certeza de que essa é uma informação importante para nós, até porque o que as pessoas que tiveram, né, dengue no município nos últimos dias, isso não foi meia dúzia que falou comigo, não. Eu não estou aqui jogando conversa fora. Foram centenas de pessoas que, com a mesma fala, alegaram que existe uma resistência em assumir que Piraí passa por uma fragilidade no que diz respeito ao combate do mosquito. Porque quando eu não assumo, né, eu, para me curar, eu tive que primeiro reconhecer que meu corpo não estava bem, procurar o hospital e fazer exames, para daí eu descobrir que estava com dengue. Mas se eu sou médico e não vejo importância em destinar o exame ao doente, a pessoa que procurou a unidade médica, provavelmente essa será mais uma pessoa que vai ficar sem resposta. E eu tive, né, com meu irmão, e ele me relatou, eu nem sabia que meu irmão tinha tido dengue. E ele falou, olha, eu também tive dengue. Eu falei, como? Ele falou, a questão é que eu fui até o hospital e relatei o que eu estava sentindo. Eu falei, mas e aí, o exame deu o quê? Ele falou, não teve exame. Eu falei, mas como assim? Como chegaram à conclusão que você estava com dengue? Ele falou, olha, a fala foi exatamente a que eu vou te dizer agora. É que eu não precisava me preocupar, porque Piraí não tem foco de dengue, né? Piraí não... Foi dessa forma, foram essas palavras que ele utilizou para poder explicar. Eu falei, mas muito estranho, porque não dá para controlar tudo. Então, Piraí tem sim foco de dengue, por que não teria? A gente não vive no país das maravilhas, então eu acho que tem sim. E aí a gente foi conversando e ele me relatou que já bem depois, quando o quadro dele estava bem avançado, por muita insistência, foi feito e realmente constatou que ele estava com dengue. Só que ele ficou na sua casa durante
uma semana sem tomar as devidas precauções no que diz respeito à hidratação. Ele tomou medicamentos que não era para ser tomado, tudo isso em função de não ter tido um exame para constatar se ele tinha ou não contraído a dengue. Eu não tenho certeza, né, do que eu vou dizer agora, porque eu vou falar dentro do que eu ouvi das pessoas. O fato de eu estar de eu ter sido infectado me trouxe pessoas que tiveram o mesmo problema. E a fala exatamente retratava isso que eu vou dizer agora. Nós temos um senhor na Caiçara, o nome dele é senhor Antônio, e hoje ele está acamado. Ele esteve no hospital, aqui em Piraí, e com o filho dele, e não houve sequer, né, repetindo aí a ação que foi feita, semelhante a que meu irmão foi vítima. Vou chamá-lo de vítima, eu não tenho outra palavra para descrever isso. Foi uma vítima. Então temos mais uma vítima lá na Caiçara, que é o seu Antônio. Não estou dizendo que ele está com dengue, mas com que ele está? Se ninguém fez exames, será que ele não tem o direito de saber se ele está com dengue ou não? Esse direito é para quem? Quais são as pessoas? Tem que ser predestinado? Eu, sinceramente, não consigo entender por que esse senhor não passou por exames. Ele hoje está acamado, eu estive com ele e perguntei qual foi o procedimento. Ele me disse, olha, eu estive no hospital, expliquei que eu estava sentindo muitas dores no corpo, dores de cabeça, fraqueza e vômito. Ele estava fazendo muito vômito. Falei, mas por que o senhor não fez o exame, o senhor não quis fazer? Ele falou, não, ninguém falou nada comigo de exame. Uma pessoa também muito humilde e está aí. Eu tenho certeza absoluta, isso eu tenho certeza do que eu vou falar. Se ele fosse filho do médico, da médica que o atendeu, ele teria tido exame sim. Porque não me venham com essa de que não era preciso, que Piraí não tem foco de dengue. Pode não ter para ele, para o outro anônimo, mas para os filhos, para os familiares, para as pessoas que são próximas de quem faz o atendimento, com certeza o tratamento é outro, porque ele não tem possibilidade nenhuma possibilidade de saber o que está acontecendo com ele se não for através de exame. A não ser que tenha um equipamento novo aí, né, que eu desconheço, de repente uma bola de cristal evoluída, eu não sei, de repente tem alguma coisa que a gente nunca sabe de tudo. Eu confesso que não tenho ainda acesso a essas informações. Se há um equipamento que, né, ele descubra, sem o sujeito fazer exame de sangue, sem o sujeito ter um contato lá com o equipamento. De repente evoluímos e quem está atrasado sou eu. Boa noite. Com a palavra o vereador Alzemiro. Parabenizar também o Zé Paulo de Carvalho de Oliveira. Parabéns pelo aniversário, Russo. Que Deus te ilumine aí com muitas vitórias, muitas conquistas aí pela vida. Obrigado aí. E queria complementar aqui, os casos de dengue, eu tenho observado a cidade de Campinas, eu morei em Campinas 1 ano e 2 meses, é uma das cidades mais desenvolvidas desse país. Depois da capital de São Paulo, é hoje a segunda cidade lá em São Paulo. Tem um número de casos gigantesco, já gerou epidemia. O interior de São Paulo, onde a gente vê vários municípios que têm uma das maiores rendas per capita desse país, também, a gente tem visto pela televisão, que está tendo um números excessivos de casos da dengue. E eu fico observando, por exemplo, que aqui no nosso município não é diferente. A gente tem hoje o gasto de mais de 47 milhões de reais
no ano previsto nisso que foi lido aqui agora, na lei orçamentária anual. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que temos um prefeito que é médico, temos uma secretária que tem lá 16 anos já no cargo e um dinheiro suficientemente aprovado para que a gente tenha um investimento para trabalhar não só nas ações preventivas, também nas ações corretivas. Eu até faço um alerta, a população da gente, de modo geral, as nossas casas, procurem colaborar também. Se ficar hoje na mão só dos agentes, os agentes lá de endemias da vigilância sanitária, o número que a gente tem hoje não é o suficiente se houver um número excessivo de casos. Eu, na semana passada, na terça-feira, eu tive com uma médica que foi diretora lá do hospital e perguntei a ela. Ela falou que tinha diversos casos suspeitos e que não estavam ainda confirmados. Ela não me passou número, mas disse que era um número assim, um pouco acima da média, mas que aguardava exames comprovatórios que estavam para vir do Rio de Janeiro. Eu tenho notado, por exemplo, que a gente nessa área, principalmente da dengue, a gente tem que ter um pouco da colaboração da população. A população com o negócio de água parada, do vasinho de planta, de um pneu caído, de uma lata velha lá. A lata, muitas vezes o mosquito deposita uma ova ali, quando dá uma chuva como deu a de ontem, ele vai eclodir e vai virar uma larva lá, que depois vai virar esse mosquito aí que traz tanto aborrecimento e está trazendo hoje para a nossa situação brasileira aí, que é mais um dos problemas a trazer uma epidemia, e que a gente está vendo com o Ministério da Saúde nosso, nem sempre atua de forma correta, o dinheiro que é destinado para o SUS é insignificante. A gente está vendo hoje, passando aí por problemas seríssimos, a área de saúde a gente vê no Estado, a nível federal, os hospitais federais aí caindo aos pedaços. E aqui em Piraí, se não fosse a parceria da Prefeitura, o nosso hospital não estava nem funcionando. A gente vai aqui pertinho, aqui Barra Mansa, a gente vai aqui pertinho, aqui em Barra do Piraí, as Santa Casas lá estão praticamente fechadas. Barra do Piraí fez um convênio com a Unimed, e Barra Mansa lá é uma filantropia também, que eu não sei como consegue sobreviver. Se a gente passar lá, a gente vê o descaso que é com a saúde desses municípios. E tudo isso que a gente tem visto, por exemplo, é uma ação que precisa de uma política de Estado. É uma política de Estado, não de governo. O governo a gente tem visto. Hoje temos uma presidente da República que não está indo bem, está muito mal avaliada, problema seríssimo na economia, inflação acima da meta, situação na infraestrutura brasileira, uma crise muito grande hoje dentro da Petrobras, que é a maior empresa brasileira, já foi orgulho aí da nossa nação aí, como dizia lá os nossos antigos poetas aí, que a Petrobras, realmente o petróleo é nosso, aquela campanha maravilhosa. Hoje, grande parte do nosso povo tem hora que não gosta nem que se fale na Petrobras. Haja visto o número de casos de corrupção que a gente está vendo aí sendo colocado a cada instante. E aí não vem nada diferente. A Receita Federal, esse escândalo que surgiu, aplica-se a multa, a Receita vai lá e multou as grandes empresas. Alguém lá que é do conselho, que é um ex-funcionário ou é um conselheiro, chega para um escritório de advocacia do amigo, que muitas vezes é um ex-conselheiro, está lá dentro daquele escritório, ó, aplicando uma multa na empresa tal, aí vai lá, faz um recurso pelo escritório já combinado, é um resultado casado, e cancela-se aquela multa ou reduz. Multa de 500 milhões, ela cai para 50. Aí, em cima daquele valor da redução, é uma taxa lá para aqueles conselheiros que fizeram esse benefício para as grandes empresas. Ontem a gente viu algumas gravações no Fantástico, que eu fiquei observando um dos conselheiros dizendo que quem paga imposto no Brasil são os coitadinhos. E realmente tem observado que isso sempre cai nas costas dos mais humildes, daqueles que têm menos, do assalariado que recebe na fonte, porque realmente é muito difícil. Então a gente tem uma presidente mal avaliada, com esses escândalos absurdos, na Receita Federal, que é aquele que tem que fiscalizar aí a conta dos políticos, as contas dos grandes empresários brasileiros, tem um foco lá que cancelou-se de forma fraudulenta
mais de 19 bilhões de reais em autos de infração com essas empresas. Elas sempre sonegam. A gente vê aí a Nova Dutra, como ela faz recurso um atrás do outro, para não pagar 5% de ISS no município de Piraí. E isso a gente tem notado, as grandes empresas, com o poderio que ela tem para fazer isso, é aquelas que mais se favorecem. E isso traz resultados. Um hospital, para uma escola, uma creche que a gente está fazendo, o investimento na saúde que a gente precisa hoje estar cuidando das pessoas que precisam de datação aí com o negócio dos casos cada dia mais elevados de dengue. E a gente tem visto, gente, hoje nós passamos um momento, talvez eu nunca assisti antes na história desse país, a situação de uma presidente da República passando por um problema muito sério, que a Casa Legislativa emparedou e deixou ela praticamente refém de uma situação. O governo do Estado não é diferente. Ele sobrevive com repasses indiretos que são feitos por uma série de obras e precisa dos recursos que são repassados desses impostos, porque o governo centraliza grande parte da arrecadação e depois vem aquele repasse para os estados. E o município não é diferente, ele fica aqui na ponta, mas ele também recebe FPM, que vem da União Federal, ele recebe uma parte do ICMS, que é arrecadado e centraliza, e vem aqui para o nosso município. O royalties do petróleo, praticamente hoje está zerado. E passa por isso, a grande momento da crise, que a gente tem que fazer a mágica e mostrar que é um bom administrador. Precisamos ter despesas inadiáveis. Pessoal, como é que eu faço? 1 minuto. Vou deixar sem pagar? Na educação, vou tirar dinheiro de escola? Vou deixar a criança sem merenda? Nos hospitais, vou deixar o pessoal morrer com problema de dengue e outras coisas, por falta de medicamento ou por falta lá de acompanhamento médico? São despesas inadiáveis. E aí vem a lei de responsabilidade fiscal, não pode se gastar nada além do que se arrecada. A gente observa que tem o ordenador de despesas hoje fiscalizado, Tribunal de Contas, Ministério Público. Isso tudo faz com que, naqueles momentos de crise, todos nós vamos sofrer. Eu tenho visto, por exemplo, a crise que está chegando a bater na porta de uma série de trabalhadores. Eu vejo os trabalhadores hoje numa situação muito difícil, porque o empresariado, ele enxerga cada vez mais ganho de capital, cada vez mais ganho para as suas empresas. E o trabalhador, como é que ele fica numa hora difícil dessa, que inclusive a gente tem visto que em alguns momentos o próprio governo não contribui. Porque a gente está vendo querendo mexer no salário, desemprego, está querendo ver mexer nas pensões das pessoas que Tempo encerrado, vereador. para o INPS. E outros benefícios aí que a gente vê que é impossível praticamente, num momento difícil desse, falar em redução. Então isso faz com que a gente sofra com nossos governantes situações difíceis, mas eu tenho certeza, o brasileiro não desiste nunca, a gente vai superar toda essa crise aí. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles Torres. Presidente, serei breve e por isso farei uso da palavra daqui. Perfeitamente. Obrigado, presidente. É só para comunicar que, após a fala do nobre vereador Eco, de imediato surgiu aqui uma publicação no Facebook para dar satisfação sobre o assunto. Uma funcionária do Executivo publica: a campanha de combate à dengue está sendo intensificada em Piraí. Assista o vídeo com informação sobre a doença e como evitar a formação de logradouros. É sinal de que estão nos assistindo e, de uma forma ainda que indireta, né, nos atendem, pelo menos dando uma justificativa. É a força da ferramenta, né? E nós sabemos, estamos aqui com um cidadão em plenário, que já levantou uma placa ali umas 3 vezes, e a pergunta não foi feita dessa forma, mas eu vou fazê-la aqui. Cadê a vigilância sanitária e cadê os agentes endêmicos? Já havia comentado ali em plenário. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Eles existem ainda? Não? O que mudou no processo? Isso aí. Está lá, o povo sabe da dengue. Cadê o checklist e multas? Bom, enfim, o que eu queria colocar, só para encerrar, como eu disse, seria breve, é de que nós precisamos de informação. É isso aqui, o que está sendo feito, como está sendo feito, o que a gente pode fazer para ajudar, para somar, né?
essa forma de comunicação do Executivo aí realmente é algo que eu já não vou mais discutir. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos senhores. Fiz 50 anos, estou mais velho. Muito obrigado. Já sou um cinquentão. Bom, gente, eu sou uma pessoa, não sou de Piraí, todos sabem, já falei isso aqui várias vezes, mas amo essa cidade como se fosse minha. E quando resolvi entrar na política, não foi para aparecer, não foi financeiramente, foi simplesmente da vontade de ajudar. Que eu entendo que quem tem que tomar conta da nossa cidade somos nós que queremos uma cidade melhor. É logicamente que na política tem muitos mal-intencionados, como tem muitos bem-intencionados. E às vezes confesso aos senhores que dá vontade de desistir, de jogar chuteira, como é o termo usado no futebol. Só que eu aprendi na vida a não entregar os pontos, a seguir sempre de cabeça erguida e procurar fazer melhor a cada dia. E eu tenho tido muitas graças na minha vida que me mostram que isso é uma pura verdade e temos que fazer dessa maneira, e não vai ser diferente comigo. Eu não vou ser covarde e correr dos problemas. A gente passa aqui, já temos 2 anos e entramos no 4º mês do 3º ano, e a gente passa aqui, às vezes, criticando ou o prefeito, alguns secretários, alguns colegas da gente daqui de dentro, porque realmente não é feito da forma exatamente como deveria ser. Aliás, nós não temos essa capacidade de saber como seria o certo. Nós temos ideias, temos intenção de acertar, mas nem sempre acertamos. A gente está cansado de mandar aqui ofício, requerimentos, fazer indicações, e às vezes pouco resolve. Hoje se fala assim, muito numa crise, e coloca a Petrobras, igual o Vossa Excelência colocou aqui, que hoje é culpada de tudo. Não, temos coisas piores. Sei que tem municípios vizinhos numa situação bem pior que a nossa, tanto quanto sujeira na rua, tanto quanto desemprego, quanto desonestidade. Estive conversando com um amigo ontem de Resende, ele disse que já passou de 10 mil casos de dengue lá, e 9 mortos. Não aconteceu no nosso município, porém muito menor. Mas temos casos graves aqui. Sei que há interesse de muitos no Executivo, aqui no Legislativo, em todas as casas que têm o serviço público, interesse de ajudar. Mas sei que tem muitas pessoas que estão lá só para aproveitar, só para receber o dinheiro, e não fazem questão de fazer nada, só olham para si mesmo. Nós fizemos um requerimento para o hospital, para saber de nome de funcionários e salário. Fomos receber 2 meses depois aqui, do jeito que quiseram. Então, o hospital deixa muito a desejar. Hoje, a prefeitura investe lá quase R$1 milhão por mês. Tivemos casos aqui, da pessoa só não ter morrido, amigo meu, porque a família caçou uma alternativa. E foi diagnosticado gripe emocional. A pessoa estava com uma doença seríssima no pulmão. Se não tivesse o familiar dessa pessoa corrido atrás, teria morrido. E outros casos mais. É sério esse negócio de dengue. Eu sei que tem pessoas que sentem uma gripe e correm para o hospital e acham que tem que ser tratado. Tem pessoas que realmente precisam se educar, procurar ir realmente só quando precisa. Mas nós não podemos atribuir às outras pessoas que não fazem isso de ter que ir lá e passar um vexame, vai para casa, não tem nada, não tem exame. E se a pessoa tiver realmente com dengue? Hoje, todas as propagandas de remédio na televisão, quase todas, no finalzinho dela, esse uso de medicamento é proibido no caso de dengue. E como vai saber se não vai poder tomar? Se ele não sabe que está com dengue. Todos os senhores aqui é um pouco médico.
fica com uma febre, uma dor no corpo, vai lá e toma um analgésico. Cada um sabe de uma receita aqui. Então, como você não vai tomar, se é proibido tomar se tiver com dengue? Então, teria sim que ter mais atenção no hospital, teria sim que... Eu sei que o prefeito é culpado. De uma certa forma porque ele como é que eu vou dizer? Ele que faz os cargos, ele que indica os cargos de confiança dele. Então, se uma pessoa de confiança dele não está sendo suficiente para resolver os problemas dele, ele tem que trocar essa pessoa. Porque senão a gente vai ter que ficar aqui dando lambada nele. Eu sei que tem muitos secretários bons aí, mas o quadro de funcionários que trabalha com ele, ou não gosta dele, ou quer derrubar o prefeito, ou quer bagunçar com a cidade, porque tem gente que não faz nada e só atrapalha. Agora, eu não posso chegar lá e mandar esse cidadão embora, mas ele pode. E tem muita gente precisando ser mandada embora. Foi mandada uma turma que realmente, vou falar, não valia nada, só sugava o dinheiro do município aqui? Sim. Mas tem muita gente ainda fazendo isso. Teria que valorizar as pessoas que realmente trabalham, que querem melhorar esse município, que depende do serviço e trabalha. Agora tem um bando desocupado, um bando de sacana, que não faz nada. É somente para receber o salário e atrapalhar as pessoas que trabalham realmente, que precisariam estar trabalhando para sustentar a sua família e não tem. Então o prefeito tem que ver isso. Esse hospital não pode estar tratando as pessoas dessa maneira que está tratando. Está erradíssimo. Porque é R$1 milhão por mês. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Acho que a população tem que participar. Acho que as pessoas têm que entender que a dengue não é brincadeira. Se puder dar sua colaboração, limpando o quintal da sua casa, se cada um limpar o quintal da sua casa, vai sobrar bem pouco. Mas tem que ter do governo uma equipe de ação. Nós não podemos colocar a culpa tudo na crise agora. É crise, disso não podemos gastar dinheiro. Tem muita coisa que dá para resolver aqui. Com as pessoas que temos trabalhando já, que recebe. Temos carro, muitos carros. A nossa frota aqui de Piraí é imensa. Tem carro dando trombado no outro na rua aí. Então, se nós temos uma liberdade de remanejar 40% da nossa receita, podemos remanejar alguns carros, podemos remanejar algum dinheiro para a ação de uma dengue. Vamos deixar dar uma epidemia, morrer quantos aqui em Piraí para depois tomar uma decisão. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de competência de certos, talvez de certos secretários ou de gerentes. Eu não posso nomear, porque é impossível para nós sabermos quem está trabalhando e quem não está. Mas se eu sou gerente de uma equipe, vamos dizer assim, eu tenho que saber quem é bom e quem é ruim. Ou mandar embora, ou gratificar. E podemos muito bem trocar nomes. Por que não? Porque nós aqui somos criticados. A gente sai na rua, político é ladrão, o vereador não está fazendo nada. Eu gostaria realmente de não estar fazendo nada. Porque eu ia ficar tranquilo quando falar, o vereador não faz nada. Pode ter certeza, eu trabalho muito, a minha intenção é muito boa para poder ajudar. Sei que deixo furo, sei que não vou conseguir arrumar tudo, mas pode ter certeza, se eu não tivesse essa boa intenção, eu não estaria aqui. E vou repetir novamente, eu não estou por dinheiro. Eu não preciso. Pelo contrário, o tempo que eu gasto na política, trabalhando para o município, eu ganharia muito mais do que o salário que eu tenho aqui e não seria toda hora parado na rua, com pessoas pedindo as coisas, injustamente pede para poder andar à toa. Tem pessoas que vêm até a gente porque realmente precisa. E eu faço questão de ajudar. Mas tem pessoas que só vêm pegar dinheiro com a gente para poder beber cerveja, beber cachaça na rua aí. Tempo encerrado, vereador. Mas vamos ter esperança que vamos melhorar um pouco. Acho que se cada um fizer a sua parte, isso vai melhorar muito. Obrigado aí. Com a palavra, vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Depois da fala de praticamente todos os vereadores, desabafo do vereador Eco,
eu acho que só resta concluir, tentar botar a cereja do bolo. A cidade de Piraí tinha uma organização na saúde em que o agente comunitário fazia o serviço dos agentes de endemias. Entrava na casa das pessoas, faziam as orientações. Só o que a gente vem acompanhando depois do concurso é que isso não ficou bem claro, de como a saúde e o setor de vigilância sanitária está atendendo a população. E eu acho de extrema importância que a gente convoque a secretária e, se possível, a funcionária responsável pela vigilância sanitária para nos dar essas explicações, se possível amanhã, para a gente já, durante a sessão, discutir um pouco sobre isso, porque uma semana pode modificar o quadro. A cidade de Piraí, nos últimos anos, a gente nunca acompanhou muitos casos de dengue, a gente via casos esporádicos, a gente nunca acompanhou uma epidemia na cidade. E esse ano, devido à mudança do clima, normalmente a dengue começa a dar sinais no final de dezembro, início de janeiro, só que, diferentemente, esse ano ela começou de março a abril. Talvez as secretarias de saúde dos municípios do nosso estado e até do país todo tivessem um pouco relaxado, porque final de dezembro e janeiro não vieram as famosas chuvas de verão, os casos não apareceram, então pode ter acontecido isso. Não devia, mas deve ter acontecido isso. Então, acho que a gente tem que convocar a secretária, se possível, que venha aqui amanhã nos prestar esclarecimentos, trazendo números, dados, e o que foi feito e o que está acontecendo na realidade da cidade, para que a gente possa debater, divulgar. E, como o vereador Alzimiro disse, acho que talvez 90% dos casos de dengue sejam de dentro dos domicílios. E a culpa vai das duas partes, do munícipe, que não cuida da sua casa, e do poder público, que não provoca essas ações de divulgação, de combate, de conscientização da população. Então, acho que tem que andar junto. Se o munícipe não cumpre, que seja aplicadas as multas. Então, os órgãos façam a parte deles e o poder público trate de divulgar e buscar uma qualidade de vida melhor para os nossos munícipes. Então, presidente, fica aqui o pedido de convocação, que a secretária de Saúde venha, porque o maior orçamento do município tem que se dar a prestação dos serviços da melhor maneira possível. Boa noite a todos e obrigado. Essa presidência solicita à direção da casa que atenda o pedido do vereador Júnior Dentista e tome as providências cabíveis. Não havendo mais oradores inscritos, sobre a guarda de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 7 de abril do corrente ano, hora regimental. Boa noite a todos.